Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Retificando o nosso amigo aí carinhoso, que disse que vocês são muito meus fãs. Todos somos fãs aqui, é de Jesus. É o que nos traz aqui, é o que nos faz estarmos aqui, é buscar se inspirar nele para construir uma vida madura, uma vida emocional capaz de enfrentar os desafios de um mundo complexo, porque, obviamente, em nenhum momento do Evangelho para cá, em nenhum momento disseram para a gente que seria simples estar aqui. Jesus dizia, né? O mundo jaz no maligno. Ele também dizia, tende paciência porque eu venci o mundo. Bom, se ele venceu o mundo e diz que nós podemos fazê-lo, significa segundo os preceitos que ele nos apresenta. E é por isso que nós estamos aqui, para nos aperfeiçoarmos e mergulharmos em nós, numa construção de muitas possibilidades. Enquanto eu autografava com vocês, eu via pessoas contando várias histórias, pessoas enlutadas, pessoas com parentes com ideação suicida, pessoas passando por várias angústias, e se a gente estivesse aqui em Nova York, em São Paulo, em Mumbai, na Índia, onde a gente fosse, as dores humanas são sempre as mesmas, os desafios são muito semelhantes, mas as soluções também são muito as mesmas. Eu acredito que nós precisamos olhar para esse lugar, um lugar em que a gente busca construir essas possibilidades na alma. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa primeira, Mário Sérgio, me permita, avant-première, né, para usar uma palavra, dessa nova versão, né, do Cimesp. Eu acho que a gente tem que estar apto às mudanças e perceber que nós precisamos chegar a vários corações. E a gente vai cantar, que vocês viram que o Ricardo está aqui, então a gente contou na nossa ensaio aqui que vocês acompanhariam as músicas, obviamente, né, para ficar mais bonito. A gente falar um pouquinho sobre esse renascimento espiritual. Quem aqui acha difícil mudar de comportamento? Levante a mão, por favor. Hashtag tamo junto, eu entendo vocês perfeitamente, né? Existe uma dificuldade de mudar de comportamento porque nós temos tendências a cristalizar padrões. E esses padrões, muitas vezes, eu vou aqui me concentrar nessa existência. Vamos até esquecer que a gente tem um conjunto de experiências. Vamos nos concentrar aqui. Nós temos padrões que são desenvolvidos na nossa própria experiência, na nossa família, o que nós chamamos de modelo de intimidade. Então, por exemplo, se os meus pais são conflituosos, se a relação do meu pai com a minha mãe é uma relação desrespeitosa, em que eles estão juntos, têm os filhos, tem horas que estão muito legais, mas tem horas que eles estão de forma desrespeitosa, sem olhar para o outro com carinho, eu posso acreditar, enquanto criança, que aquilo é casamento, que aquilo é desse jeito, não tem o que fazer. E eu vou escutando na sociedade um monte de coisas que vai dizendo para mim, mas é isso mesmo, porque, filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. E vão me dizendo um monte de coisas que vão tentando me convencer, e convence a maioria de nós, que a gente não muda. Que, no fundo, se a relação foi desrespeitosa com os meus pais, a tendência é que eu tenha uma relação desrespeitosa quando, da minha vez, eu for casar com alguém. Que se, por exemplo, eu sou alguma pessoa que fui criado online, que as pessoas duvidavam de mim, não olhavam para mim, me criticavam, diziam palavras como você não vai dar para nada, não vejo futuro para você, que eu possa ter cristalizado aquilo e numa certa profecia autorrealizadora eu me saboto, eu sonho, eu desejo, eu quero, mas eu não realizo. Porque eu acredito em tudo isso, porque eu escuto esse processo, porque eu acho que é assim que funciona, e na verdade a gente vai interiorizando tantos padrões disfuncionais de comportamento, que quando chega um determinado momento da vida que a gente faz assim, eu cansei de ser assim, eu gostaria de ser diferente, eu gostaria de não ser determinado pelas minhas mágoas, de não ser determinado pelos meus traumas, de não achar que simplesmente eu sou incapaz de mudar. E a grande verdade da vida é que nós somos extremamente capazes de mudar. O que falta em muitos de nós é a crença de que essa capacidade existe. Porque, óbvio, o mundo vai dizer muitas coisas sobre nós, especialmente sobre quem não somos, apontando nossas incapacidades, nossas incompetências, nossas inviabilidades.
E às vezes, numa leitura completamente infantil, rasa e equivocada do Evangelho e da doutrina, as pessoas vão se categorizar como: eu sou um verme evolutivo. Quem nunca ouviu isso, né? Eu não mereço. Quem sou eu? Eu não posso. Interessante, porque o Evangelho é cheio de pessoas que estão se aproximando de Jesus, e se você for observar, a maior parte das pessoas não são curadas. Estatisticamente, de cada, 50 mil pessoas que passaram perto dele, uma foi curada. Aí podemos fazer umas perguntas provocativas, pode ser? Elas não foram curadas porque Jesus não tinha poder de curar todas as 50 mil? Sim ou não? Ou porque Jesus ele trabalhava no SUS da Judéia e só tinha uma ficha por dia? Sim ou não? Então, ok. Então, não faltava em Jesus poder de curar, né, Ricardo? Nem faltava para ele capacidade de atender. Então, o problema não estava nele. Estava em nós. Estava na multidão. Pega a história do cego Bartimeu, que está lá com uma capa e que fica esperando Jesus passar, e que imagina ele como cego, numa via cheia de gente, imagina assim, um desfile de 7 de setembro, sabe, já foi para o desfile de 7 de setembro, aquele horror de gente disputando para ver quem fica na calçada. Eu lembro que eu comprava aqueles cataventos, vocês lembram dos cataventos em vez de... para esperar a banda passar, adorava 7 de setembro, e aquela disputa para ver quem ficava na calçada para ver a banda passar. Imagina a disputa, e ele cego. E ele quer chamar a atenção de Jesus, porque naquele momento, pela primeira vez, ele faz um movimento de: eu dessa vez não vou esperar, eu dessa vez eu vou buscar. Eu não vou ficar aqui na expectativa, eu não vou ficar aqui no discurso da vítima, do trauma: ai, foram mal comigo, ferraram com a minha vida, não tenho o que fazer, ou eu sou cego, eu não consigo. Não, ele simplesmente começou a fazer um movimento. Ele percebeu que naquela multidão ele tinha que se destacar. E se você for perceber, esse movimento é feito por Zaqueu, é feito pela samaritana, por todos os personagens que Jesus chega e acolhe, por aquele homem que diz assim: Senhor, tem um servo que está doente. As pessoas buscavam. Nós somos espectadores de um evangelho que nos chama para ser ativos. Busque. Sabe aquela passagem? Batei e dar-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei. Já leram essa passagem do evangelho que Jesus fala? Ela é traduzida de forma equivocada, porque é assim: batei até que se vos abra, pedi até que se vos dê. É assim que criança faz com a gente, né? E consegue. Observa o filho que é obediente. Ele não consegue. O que lhe aperreia: me dá, pai. Ô, pai, me dá, pai. Me dá, pai. Toma, menino. Entende? Você precisa insistir. E a gente quer assim fazer uma pressa: oh, Deus. Faça até ser atendido. Então, na verdade, Bartimeu foi lá e disse: Jesus, filho de Davi. Veja, chamou a atenção, né? Percebe isso? A gente acha que não merece. Talvez porque a nossa visão de mundo seja muito equivocada. Talvez porque, por exemplo, na nossa sociedade, autoridades são pessoas inalcançáveis e distantes. A probabilidade de você chegar e conversar com o governador, a governadora do estado, é muito remota. Quantos assessores você tem até chegar à governadora do estado? Difícil você conseguir uma audiência. Não é assim que funciona o mundo? Aí a gente pega esse mesmo padrão e coloca lá na relação com o sagrado. Como se Jesus fosse inalcançável e, na verdade, é inversamente proporcional. Ele que dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, o primeiro movimento de renascimento espiritual é de mergulho, é de busca, é de procurar, é de bater até se dar. O que é que faz uma mãe e um pai quando um filho está no mundo das drogas, por exemplo?
Além de procurar tratamento, conversar, e quando nada funciona, o que é que um pai e uma mãe faz que funciona? Eu vou dizer para vocês o que é que faz que funciona. Se dobra diante de Deus, diariamente, a todo momento, em preces, oração e reza, qualquer nome que você dê esse contato, até resgatar esse filho, essa filha. Mesma coisa com a nossa própria vida. Então, o primeiro movimento dessa busca interior, desse renascimento, é buscar, é caminhar. É uma jornada que não é simples, porque significa dizer o seguinte: no momento em que eu percebo, eu estou precisando mudar, eu estou saindo da zona de conforto. Se eu tenho consciência que eu preciso mudar e permaneço no mesmo lugar, eu entro numa zona de acovardamento. Eu desejo, eu quero, mas eu não me movimento. E começo a criar ilusões de que alguma coisa mágica vai acontecer para que a mudança ocorra, sem que eu participe do processo. A mudança ocorre com a minha ativa participação e desejo de buscar. Então, o primeiro movimento é buscar. E aí eu saio daquele lugar em que eu estou, eu vou em busca de um caminho de me encontrar nesse processo, e nesse caminho é como se fosse assim: eu estou deixando para trás a pessoa ferida, a pessoa machucada, a pessoa magoada, para buscar o Espírito eterno que sou, imagem e semelhança de Deus. Porque se o mundo diz para você, você não pode, você é capaz, você é feia, você é feio, você é estúpido, você é burro, quem você pensa que você é, existe uma outra voz que diz o contrário de tudo isso, e você tem que escolher a quem escutar para saber que vida você terá. E essa voz diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Significa dizer que basicamente a humanidade inteira escuta: você é incapaz. E só muda aqueles que finalmente escutam o doce Rabi da Galileia, Jesus Cristo de Nazaré, dizendo para você: vós sois a luz do mundo. Aquele ou aquela, e somos todos, que é imagem e semelhança de Deus, não pode se sentir uma outra coisa que não filho e herdeiro desse Deus. Porque te convenceram do contrário, é preciso que você faça ouvidos surdos ao mundo que te diz que você é incapaz e finalmente aceita a sua herança divina. Aceite a sua herança divina e haja como tal. E para isso você vai ter que deixar essa velha criatura para trás e fazer uma caminhada. E a primeira música que nós vamos cantar, vamos encarar essas músicas como uma espécie de mantra coletivo, em que a gente vai cantar como se nós estivéssemos falando para a nossa própria alma. Se quiser, feche os olhos e apenas pense em você mesma, em você mesmo, fazendo essa jornada. Alguns vão conhecer, outros não. Os que não conhecem apenas escutam e assimilem a letra, e os que conhecem cantem, olhos fechados, buscando se ver nesse processo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Bora, coral, ó, de novo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, ir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me
preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, saiba que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por me perguntar, saiba que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Quando eu me encontrar, depois de eu me encontrar. Quando eu me encontrar. Muito bem, coral. Aê. Essa busca não é sempre fácil, porque nem sempre essa pessoa que eu encontro lá, quando eu vou me buscar, é a pessoa que eu queria encontrar. Né? Porque todos nós usamos as chamadas máscaras sociais. E às vezes a gente acredita nelas. Uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, ela dizia que existe 3 pessoas: a que você pensa que você é, a que você diz que você é e a que de fato você é. E nós poderíamos acrescentar uma 4ª: a que você posta. Entre essas 4 pessoas existe um pouco de verdade em tudo isso. Nem tudo que você posta é uma mentira, nem tudo que você pensa sobre você é uma mentira, nem tudo que você diz sobre você é uma mentira, mas também não é a verdade. No entanto, essa busca, ela é uma busca para a verdade. É um mergulho que te fará encontrar com você de forma muito crua. E essa busca exige um desfazer-se e precisa de um movimento emocional significativo, humildade e auto-perdão. Porque quando você encontrar aspectos seus que você não gosta, que não bate o cara crachá com quem você imaginava, quando você descobrir nessa busca que parte daquela pessoa que você odeia está em você, que parte daquela pessoa que você critica também você tem as mesmas questões, você começa a entender que não se trata dos outros, se trata de você. Se trata de um indivíduo que, quando ele amadurece, ele é muito menos voltado para o que o mundo diz e muito mais voltado para o que chama-se de autorregulação. A busca interior, o amadurecimento, a construção de uma identidade pessoal, aprofundada e inspirada no Cristo, é uma busca de autonomia. É uma busca de alguém que diz assim: o passado não me define mais. É como se eu fosse inimigo de Ricardo e dissesse assim: minha vida dá aí a mão. Só dá errado por causa de Ricardo. Aí eu vou para ali. Porque tudo foi por causa de Ricardo. E percebe que para onde eu vou, estou levando ele? Quando eu perdoo, eu faço Ricardo. Já deu para mim. Deixa eu seguir, deixa eu caminhar. Quem sabe a gente se encontra numa outra esquina da vida, os dois mais maduros, e a coisa consiga ser melhor. Por enquanto eu preciso me encontrar, eu preciso ir para um caminho, pessoal. Eu preciso chegar à essência de quem eu sou. Eu preciso não ser voltado para as justificativas de eu não posso, eu não consigo, a culpa foi de onde eu nasci, os pais que eu tive, a família que eu tive, o que eu não tive, o abandono, a ausência, a traição, os abusos.
Todos nós podemos ter uma lista de discursos dos motivos que não nos fazem funcionar. E a grande questão é, quando você escutar os motivos que te farão funcionar, e começa a mudar o jogo. Começa a mudar. Porque aí não é mais sobre os outros, é sobre mim. Porque trauma todo mundo tem, trauma não é a questão. A questão para nós não é o que fazem com a gente. É o que eu faço com o que fazem comigo. A reação à dor indica a pessoa capaz e que amadurece e cresce e a que fica parado no caminho. E hoje, cada vez mais, o que a gente busca construir numa pessoa para desenvolvê-la emocionalmente não é uma cura do passado, porque o passado não pode ser curado. É uma cura sua no presente, desenvolvendo em você competências, dizer assim, chega do meu passado, inviabilizar o meu presente e destruir o meu futuro. Eu vou construir em mim capacidades e competências para que, apesar de tudo o que aconteceu, eu seja diferente. E eu posso provar para vocês que vocês já têm feito muito disso. Porque eu tenho certeza que sentados aqui, nesse teatro, tem pessoas que passaram por abusos terríveis na infância. Pode ter uma dor, uma mágoa profunda, um medo, evitação da vida, até um processo depressivo. Mas sabe o que você fez? Você não repetiu na vida do outro o que fizeram na sua. E isso já mostra muita grandeza. Você decidiu, basta o que aconteceu comigo. Eu fico com minha dor, mas não levo ela para ninguém. Mas o que Deus quer é mais que isso. É que você nem fique com essa dor. É que você vá para além dela. Não se trata apenas de não fazer revanche, não se trata apenas de não se vingar do mundo, é de você se apaziguar hoje, nesse momento. E aí é hoje, porque ontem já foi, amanhã não chegou, nem é mágoa do passado, nem ansiedade do futuro, é agora. Não sei se vocês já entraram no quarto de uma criança recém-nascida, já entraram? Já sentiram a sensação de paz que tem no quarto de um bebê? Especialmente se ele estiver dormindo, né? Obviamente. Porque quem passou com o bebê a noite inteira chorando, sabe o que significa aquela música? Hoje eu quero paz de criança dormindo. Mas sabe o que é que mais nos encanta com crianças pequenas? É que elas não estão nem aí para o que está acontecendo no mundo. Elas não estão nem aí com narrativas políticas de esquerda ou de direita. Crianças não estão nem aí sobre pessoas que estão se exibindo por ter mais ou menos dinheiro, ser mais ou menos bonito, ter mais ou menos carro luxuoso. Elas não estão nem aí para isso. O que nos encanta com a criança é o encantamento que ela tem com o mundo simples que cerca ela. Uma flor. E ela começa a sorrir. Você começa a sorrir com a criança que entende a beleza esplendorosa de uma simples flor. De uma bola que você faz de sabão e ela começa a sorrir. O encantamento da infância é a capacidade incrível que a criança tem de se concentrar só no aqui, no agora e agradecer e usufruir do presente diário da vida. Infelizmente, quando a gente vai crescendo, nós vamos desaprendendo isso. Mas não é uma condenação, porque a qualquer momento nós podemos aprender novamente a olhar para a essência simples da vida e simplesmente agradecer. Quantos agradeceram por terem vindo aqui? Por estarem aqui? Por terem acordado nesse sábado, tomado um café? Eu tenho vários amigos rabinos e eles costumam... tem um que eu já até fiz live com ele, com o Rabino Dudu. E é uma palavra que eu esqueci agora em hebraico, mas não tem nada que eles façam que eles não agradeçam. E o Rabino Dudu é louco por Coca-Cola. É louco por Coca-Cola. Não sei se é uma palavra hebraica que eu esqueci o nome agora, mas assim, cada gole que ele vai tomar, ele primeiro agradece a Deus, porque é tudo uma concessão divina. A gente esquece do milagre, da simplicidade do cotidiano. E a criança sabe disso. Só que, obviamente, quando a gente vai fazer essa caminhada, essa busca, vai aparecer um monte de placa. Venha por aqui, não, por aqui é melhor, não, aqui tem a resposta, eu tenho a solução para a sua vida. O mundo oferece um monte de solucionadores. Não é?
Um monte de gente para solucionar. Bem intencionada, mal intencionada. Tem recursos terapêuticos, existem livros que te ajudam, existem muitos caminhos, a gente pode encontrar, assim, várias soluções. E muitas delas são bem significativas, nos ajudam muito, mas existe um momento em que se esgota e o pulo mesmo, a transcendência, é quando a gente olha para uma placa indicativa muito significativa, que diz para a gente, aqui tem a resposta. Não é uma resposta, como muitas, não é uma entre tantas, mas a resposta. E quando a gente se fixa nessa resposta, quando a gente entende essa resposta, quando a gente aprende com essa resposta, finalmente muda o jogo do nosso processo de crescimento. E finalmente começa a ocorrer um processo de crescimento. A resposta é uma promessa que é dada por Deus aos profetas, há mais de 2.500 anos atrás, que enviaria um Messias. E sabe que os judeus suportaram desertos, destruição do templo, escravidão na Babilônia, no Egito, mantendo-se unidos, ouvindo um profeta atrás do outro, dizendo, calma, valerá a pena, porque nós estamos criando a ambiência para a vinda do Messias. E se pergunta, no Livro dos Espíritos, tem um ponto, um plano, uma pessoa, alguém que, de forma perfeita e acabada, indicaria para nós o norte luminoso da existência? Resposta é qual? Jesus. É engraçado porque muita gente não conversa com ele. Eu fiz uma pergunta para a juventude em Goiânia, fiz a pergunta para a juventude lá em João Pessoa, também em Campina Grande, nos eventos que aconteceu no Carnaval. Vou fazer para vocês aqui. Quem aqui ora para Deus? Para Jesus? Ok. Quem aqui ora para os Espíritos? Ok. Em que livro de André Luiz ou de Emmanuel os Espíritos oram para Espíritos? Me diz. Uma única prece feita de Espíritos para um Espírito. Vocês podem me dizer? Eles oram para quem? Você acha que você não consegue acessá-lo? Você acha que ele não está à sua disposição? Quem foi que disse isso para você? Uma vez eu estava lá em casa, como a família de vocês, provavelmente a minha também é muito ecumênica, tem gente de todas as religiões, não tem? E também que vota em todo mundo, não tem? E a gente convive, né? Isso às vezes briga, às vezes o grupo do WhatsApp fica tenso, mas estamos lá, estamos juntos, resistindo. Bom, lá na minha família tem pessoas de várias religiões. Tem pastores, tem católicos, tem espíritas, tem ateus, tem... E um dia minha cunhada foi lá na minha casa e pediu para fazer um culto lá na minha casa. Pode vir, cunhada, né? Porque tem uma vizinha que está precisando. Ela mora no seu condomínio. Pode vir. Eu participei. E aí ela começou a fazer uma oração. E a oração foi longa. E ela falou em línguas. E como eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu abri o olho. Aí eu fechei o olho. Aí eu abri o olho de novo. Ela estava orando, eu fechei o olho de novo. Aí eu fiz, não, eu vou na cozinha, eu vou no banheiro. Fui no banheiro, voltei, ela estava orando. Eu bebi água, voltei, ela estava orando. Aí, quando ela foi embora, eu fiquei assim, meu Deus. Eu falo muito pouco contigo. Não, é sério, eu fiquei assim, bem impactado, sabe, meu filho? Será que tu está me escutando? Porque assim... Eu fiquei com isso na cabeça, não compartilhei com minha esposa, ninguém. Fui dormir, no outro dia, minha cunhada, estava no WhatsApp aberto, ela, cunhado, tu está livre, eu estou numa reunião aqui, assim que terminar eu te ligo. Me liga, porque eu quero falar contigo, porque o Espírito Santo veio aqui em casa ontem responder tua pergunta. Aliás, veio aqui em casa hoje de manhã, na minha cozinha, responder tua pergunta.
Que pergunta? Não sei, eu só sei a resposta. Eu digo, tá bom. Fiquei curioso. Quase que eu não terminava a reunião. Poxa, eu quero mesmo saber, rapaz. Aí eu liguei, e aí, cunhado, o que foi? Então, não sei o que tu perguntou, mas eu sei a resposta. Qual a resposta? Ele disse assim, Deus lhe escuta desde que você nasceu. Do jeito que você fala com Ele. Deus escuta cada filho do jeito que cada filho fala com Ele. Porque não tem uma forma de falar com Deus, apenas se fala com Ele. Ela perguntou, o que foi que você perguntou? Isso não é porque tu rezou tanto ontem, criatura. Tu passou de uns 15 minutos assim, tu sabe, né, que teu cunhado aí para eu vi, tu foi pro banheiro, eu fui pro banheiro, eu fui beber água, eu abri o olho, e tu não continuava, e tu se ajoelhou e falou em língua, aí eu, meu Deus, e aí eu fiquei pensando que meu Twitter, agora é X, né, não funcionava, ela até riu, mas se tu acha que Deus não te escuta, tu não entendeu nada, né? Nesse mesmo dia, meu irmão chegou com meu sobrinho Davi, que estava naquela fase da idade da criança, que o pai fala, que a criança fala, aliás, e só quem entende são os pais. Sabe o que a criança fala? Ele disse o quê? Já não tem essa fase, né? Aí ele disse, porque ele foi fazer a primeira comunhão, está indo para a escolinha, começando para ir fazer a primeira comunhão, e eu fui explicar para ele que quando ele fez a primeira comunhão, Jesus ia entrar na mente dele, ele disse que não conseguia não, porque na mente dele só tinha um Homem-Aranha. Porque ele estava fã do Homem-Aranha, eu dei boneco do Homem-Aranha, um monte de coisa do Homem-Aranha. E aí o nome do meu sobrinho é Davi, né? E eu olhei assim, disse, pois olha só, meu irmão estava interpretando o filho. Davi nos interpreta, Deus nos interpreta como meu irmão interpretava Davi. Davi entendeu isso, o Davi lá do Antigo Testamento, o salmista Davi, que dos 150 salmos compôs 75 salmos. Senhor, eu sei que tu me sondas, mesmo quando falta em mim palavras, mas é com Ele que você tem que falar. Recebi uma imagem do WhatsApp que era assim, uma carta. Querido Deus. Aí as linhas eram só lágrimas. E no final, amém. Você acha que ele não entendeu? Eu sei que tu me sondas, mesmo quando falta em mim palavras. Talvez seja estranho para você, se você vai começar a conversar com Deus agora. Depois, você conversa o tempo inteiro. Eu converso pouco com Deus quando vou falar uma única vez, mas eu converso com Deus o tempo inteiro. Eu passo o dia em diálogo com Ele. Em avião, quando você imaginar. Antes da gente começar aqui, eu chamei todo mundo para a sala e vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus e pedir que Ele nos inspire para sermos instrumentos, para que todos nós possamos ser tocados pela mensagem do Evangelho. Para que cada pessoa que vem aqui, em algum momento, alguma palavra, alguma música, alguma coisa mova-se em nós. E esse mover só Deus proporciona. Não sou eu, nem é você, nem é a espiritualidade. É Deus. É a Ele que nós louvamos e agradecemos. E Ele mandou um modelo para todos nós, para você não ficar, para onde é que eu vou, para onde é que eu olho, qual é o caminho, é para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Vide Jesus. Até Padre Zezinho compôs uma música, né? O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que você dormiria sem um Rivotril. Essa é a versão minha, tá? Para dizer assim. E nós vamos cantar uma música muito linda do Movimento Espírita que faz referência a esta bandeira que nos une. O enviado de Deus, o Messias. E quem souber, canta com a gente. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti
pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te servir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te servir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. É isso, minha gente. Só que nessa jornada, como vocês devem perceber, a gente não consegue mudar rápido. Paulo diz uma coisa bem interessante na carta que ele manda para a comunidade de Romanos, lá no versículo 7, 18 a 21, que é o que Freud vai chamar de ambivalência psicológica. Ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. É tipo assim: eu não já sei o que é legal, o que é certo, eu já conheço Jesus. O que danado está acontecendo comigo? Eu já sei o que é certo. E por que eu ainda faço o que é errado? Já passaram por isso? Já fizeram evangelho no lar naquele dia que você fez tudo errado? Você faz: eu tenho coragem de fazer evangelho hoje. Com que cara estarei eu fazendo o evangelho? Logo hoje, então fiz tudo errado. É o melhor dia. São os melhores evangelhos. Porque você está assim, bem humilde, bem com consciência de quem você de fato é, em busca de aperfeiçoar-se. E do outro lado, Deus, em seu imenso amor, com todos os seus servidores de luz que nos cercam e o servem e trabalham a serviço dele, entendem perfeitamente que a gente não muda do dia para a noite. Existem condicionamentos psicológicos. Se eu decidir colocar a chave do carro ou da casa nesta mesinha, durante um tempo, e depois eu achar que é melhor colocar na entrada da sala, quando eu entrar, quando eu entrar no outro dia, onde é que eu procuro a chave? Não é assim que acontece? Vocês já tiveram a oportunidade de alguém simplesmente chegar na sua casa e achar que está ajudando e mudar tudo na sua cozinha de lugar? Você passa uma semana ou mais tentando reencontrar as coisas, não é isso? Você entendeu que você decidiu mudar a chave do lugar. Você colocou ali, mas você está buscando aqui. Por quê? Condicionamentos psicológicos. Se eu fiz isso com a chave de carro, imagina com 20 anos de um comportamento. Você acha que depois do semestre, você chega em casa e pronto, sou luz. Nevermore. Você vai fazer várias vezes. Você vai tentar várias vezes. Você vai aprender errando pra caramba. Lembra quando eu comecei a aprender inglês, tinha uma música, cheguei nos Estados Unidos, cheguei lá, o pessoal, eu queria a música dos cookies.
Música dos Cookies. Eu já procurei no Spotify, no YouTube, eu adoro a música dos Cookies. E ninguém achava a música dos Cookies. Eu adoro contar, eu adoro passar vergonha. E que música é essa? Aí eu cantei a música. Ah, Rossandro, não é Cookies, não. É Cool Kids. Cool Kids é garotos legais. Be like a Cookies. Lá naquela música. Eu só entendi os Cookies. Eu queria a música dos Cookies, né? É igual aquela que a gente faz aquelas brincadeiras com aquelas músicas, né? Aquela Ixambombeiro. Ixambombeiro. Ou então, comi um quibe no Subway. Já sabe qual é? Comi um quibe no Subway. Do YouTube. As pessoas, elas escutam em português. É normal que a gente escute isso. Mas sabe o que é? É porque a gente está aprendendo. Até que você aprimore a sua capacidade de escutar o outro falando na nossa própria língua. Tem hora que a gente não entende, porque a pessoa é de uma região diferente da nossa. Por exemplo, lá em Campinas eu vou no Carrefour. Quando eu estou em São Paulo, eu vou no Carrefour. Primo, vamos lá no Carrefour? Bora. Aí chegaram aqui, aí foram lá na minha casa, no São João visitar. Vamos no Carrefour? Aqui não tem. Aqui não. Eu vi. Não, aqui não tem Carrefour. Não, mas eu vi aqui pertinho. Não, é que é o Carrefour. Brincando, obviamente. Mas sabe o que é? Que a gente precisa entender que nessa jornada da vida da gente, não dá para a gente imaginar que vai ser do dia para a noite. Não dá para você fazer isso. Sabe por quê? Você vai criar uma meta inalcançável, vai se sentir frustrado, incapaz de estar vendo, eu não consigo. Tem gente que bota a meta aqui para não alcançar. Não é para não... não, boto no sarrafo lá em cima, porque eu não quero... Na verdade, eu não quero alcançar a minha meta. A minha meta é não alcançar a meta, porque a minha meta é provar para mim que eu sou incapaz de alcançar a meta. É inconsciente. Porque se eu alcançar a meta... Olha o que eu vou dizer agora, tá, gente? Eu vou ter responsabilidade pelo meu crescimento. E o que é que eu vou fazer com isso? Eu sou tão acostumado com fracasso que eu nem sei o que é, se eu der certo na vida. Se eu alcançar a meta, eu vou desonrar minha mãe, que dizia que eu não ia dar para nada. Se eu alcançar a meta, eu vou mostrar para o meu pai que eu não vou ser igual a ele. Entende isso? É tão forte que você desiste. Porque o crescimento, gente, gera perda de pertencimento. Se todo mundo na sua família é alcoólatra e você deixa de beber, você cresceu, você deixa de pertencer. Você vira um estranho. Precisam fazer piada com você. Agora só quer ser o certinho. Qualquer movimento de crescimento gera uma dor do parto do novo. E é por isso que tem que ter paciência. Na hora que nós vamos fazer essa busca de intimidade com Deus, que é o que eu estava falando com vocês, que é uma coisa que, para mim, é central na minha existência, é conversar com Ele o tempo todo. Mas conversar papo reto, sabe, assim, direto, assim, sem muito, tipo, uma coisa mais, assim, formal, tipo, ó Senhor do universo, tal. Não, é uma conversa, tipo assim... Eu sei que é teu filho, mas eu estou com tanta raiva desta criatura. Tu tem cada inquilino, meu Deus. E ele... Porque se você for ter uma conversa falsa, como é que você conversaria com o seu pai? Seu irmão quebrou seu carrinho, você está lá. Ele quebrou meu carrinho, eu quero bater nele. Seu pai vai dizer, é chato mesmo, meu filho. O que seu irmão fez é muito chato. Sem ter todo o direito de ficar com raiva do seu irmão. Porque a gente não controla as emoções das pessoas, a gente controla o comportamento. Agora, você não vai quebrar o carrinho dele. Fica com raiva, você está certo. Ele vai ter que, depois, lhe pedir perdão. Aí, quando você puder, você perdoa. Porque nós não corrigimos o que as pessoas sentem, nós corrigimos o comportamento delas. E Deus, Ele acolhe a gente. Escuta, vai lá. Se você for ver os salmos, tem um salmo, 77, Asaf. Asaf era um tocador de símbolo. Sabe o que é símbolo? Prato de banda marcial. Sabe? Asaf era da tribo dos levitas, que ficaram sem nenhum território porque cuidavam do templo. Davi, nas andanças dele, encontrou Asaf. Toca bem esse rapaz. Levou para
a sede central do templo para ele tocar símbolo. E a família da família Asaf fez uns 7 salmos, entre os 77 e 73. E no 77, Asaf está um dia lá muito irritado. Assim, eu não quero dormir, Deus. Não adianta. Porque eu estou com raiva. Estou traduzindo, tá, gente? Porque eu que te sirvo, nada de bom me acontece e eu vejo os ímpios vencerem na vida. Quem nunca? Pô, sou uma pessoa tão legal, trabalho no bem, faço sopão, não sei o quê. Essa peste desse vizinho, tudo dá certo na vida desta criatura. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou errado. Quem nunca? Pois Asaf estava nessa vibe. Exatamente. Não vou tomar Rivotril, estou até com raiva. Ele vai até o verso 10, brigando com Deus. Porque, veja, os salmos são conversas com Deus. Conversas diretas. Que é isso? Deus, por que me abandonaste? O salmista faz, por que me abandonaste? No verso 10, aí ele respira. Não, Deus, espera aí, vamos reavaliar aqui. Aí ele lembra do que Deus fez. Porque na falta, na escassez psicológica, a gente lembra do que falta. Aí fica mal. E se compara. Aí tem inveja. E olha que Asaf não tinha Instagram. Se fosse com Instagram, ele ia acordar no verso 50. Porque todo mundo está feliz no Instagram, menos você. Sábado à noite, você sozinho comendo nesse miojo. E seu vizinho ou seu parente lá, sabe? Comendo no Outback ou num camarão, não sei o quê. E você ainda olha para a foto e faz: você merece. Curte a foto do ódio que você está com. Está na Disney, com Mickey, é? Que lindo. Está lá a Zefa acabada, irritada. Aí ele respira. Espera aí, Deus. Ele vai lembrar. Tu tirastes o meu povo da Babilônia. Ele vai lembrando que tudo que Deus fez para o povo dele, para a família dele, para ele. Conta as bênçãos. Conta os milagres. Não conta o que falta. Porque nós temos mais do que merecemos. Porque a misericórdia de Deus nos dá mais do que merecemos. Mas Ele dá. Agora, tem que sair da reclamação. E tem que olhar. Agora, nessa intimidade, não tenta entender uma forma precisa da divindade. Não adianta ser, lá, é Deus, é a causa primária de todas as coisas. É uma tentativa de dar uma compreensão do incompreensível que Deus é. A magnitude dele não cabe na nossa limitação intelectual de explicação. Apenas sinta esse amor. Porque ninguém explica Deus. Seria como se você pedisse para o iPhone explicar Steve Jobs. Para o Windows explicar Bill Gates. Não dá. O Criador sempre será muito infinitamente maior que a criatura. E a criatura jamais terá capacidade de conceber a dimensão do Criador. E em Deus tem uma coisa que é mais inconcebível ainda, que você se sente feio, incapaz, burro, estúpido, pecaminoso, sei o quê, cheio de trauma, e Ele ama você. Infinitamente. É incompreensível esse amor para nós. A gente que se magoa, que se irrita com a gente mesmo, que se sabota, que acha que não merece, é porque você não sabe o que passa na minha cabeça. Deus sabe e ama você. Deus sabe até o que você nem sabe que ainda vai passar na sua cabeça e ainda nunca desistiu nem desistirá de você. Porque Ele ama sem condições. Nós aqui amamos se. Deus é apesar de. Ele ama. Aí ou você aceita e vivencia esse amor, usufrui e cresce, ou você acha que não merece, não tem outra alternativa. Ou você é aquela pessoa que chega lá e diz, Jesus, filho de Davi, ou é o resto da multidão que só quer a cura, mas não faz um movimento de eu mereço e vou atrás.
É a decisão sua de olhar e dizer assim: Deus me criou único. Já se passou quase 130 bilhões de seres humanos aqui na Terra. Não tem uma única digital que se repete. Não tem um único DNA que se repete. Você tem noção que Deus tem um conhecimento individual de cada um de nós? Como diz lá, antes que viestes à vida, eu já sabia o teu nome. Sabe o que significa isso para a autoestima de um ser humano? O povo lhe cancelar, não gostar de você, falar mal de você, e Deus, antes de você nascer, eu já sabia o seu nome. É porque a gente dá ouvidos ao mundo e não a Deus. E aí reside nossa dor. E para dar ouvidos a Deus, eu tenho que conversar com Ele. No começo é estranho, gente, é como intimidade, tá? Quando eu casei com minha esposa, a gente foi receber uma tia dela. Ela tem um monte de tia. Aí ela disse: essa minha tia, eu quero que você é muito engraçado demais. Às vezes pode soar mal. Ela pode ficar chata. Aí ela me sentou: cuidado, não faça seu comentário, evite piada, e não sei o que lá, cuidado, é porque você é muito espontâneo demais, e não sei o que. E foi me dando meia hora de roteiro. Não funcionou tão bem como ela imaginava, mas foi melhor do que ela imaginava. Né? Porque você não muda a personalidade em 30 minutos de uma conversa com a esposa. Porque a gente estava recém-casado, então ela precisava fazer muito texto para me explicar uma coisa. Como é que é hoje? Ela fez assim, ó. Intimidade. Se começa a falar com Deus, aí faz: como é que vai ser me falar com Deus? Amado Deus. Amado Deus. Você fica assim meio, sabe? Aí depois é incrível. É incrível. Uma vez eu estava em Congonhas. Minha esposa pegou H1N1. Quando eu estava embarcando, minha cunhada disse: cunhado, Janine entrou na UTI. Os 2 pulmões estão completamente tomados e o médico acha que ela não vai resistir. Eu estava na fila do avião. Eu já estou indo para Campinas. Estou indo para aí. Segurei o choro. Disse assim: Deus, não. Você me deu uma tarefa, eu preciso dela. Eu preciso, quando eu pousar em Campinas, que ela já esteja bem. E eu fiquei brigando mesmo. Estou mais aqui pertinho, não sei, parece que é. Né? Então, eu não vou conseguir, eu preciso dela. Eu preciso dela. Não faça isso comigo. Não vou conseguir. Preciso. Fiquei o voo todinho, preciso dela, eu preciso dela. Pousei em Campina Grande. Onde é que ela estava? No quarto. Pedi até que se vos dê. Batei até que se vos abra. Buscai até que se achais. É assim que tem que ser. É conversar, é intimidade. Pai, me ajuda a ser melhor. Peço isso muito a Deus. Me ajuda a ser mais gentil. Me ajuda a ser mais paciente. Você percebe que São Francisco, ele não diz o que ele é, ele diz o que ele quer ser. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Ele não diz: Senhor, eu sou um instrumento da tua paz. Ele está dizendo: Deus, me ajuda a ser melhor. E aí ele diz assim: e em que condições? Onde houver ódio, em vez de eu ser a pessoa que faz mais ódio, faz que eu leve o amor. Pensa no grupo do WhatsApp da tua família e olha para essa oração agora. É muito atual, né? Super atual. É isso que eu tenho feito no grupo do WhatsApp da família. Cancela, tira do grupo.
né? Ou então a gente faz o pior, a gente cria um outro grupo sem aquele parente. Aí tem um grupo da família que ninguém fala mais, e o parente fica lá, ninguém fala mais nesse grupo, porque essa pessoa foi excluída. Existe um outro grupo que ela não participa, entendeu? De vez em quando alguém esquece, manda mensagem falando dela no grupo que ela ainda está. Quem nunca? Por quê? Porque a gente está conversando com Deus. Deus, me ajuda a ser melhor, me ajuda a cuidar melhor de mim, me ajuda a cuidar do que tu já me deu, me ajuda a cuidar do corpo que tu me deu, com dignidade, respeito, saúde, para que eu possa cumprir aquilo que quer que eu cumpra na vida. Me ajuda a olhar para esse corpo como um instrumento, que eu não destrua ele, que eu não faça apenas o que é prazeroso, mas que me adoeça. Então me ajuda a cuidar de mim, me ajuda a cuidar de quem eu amo. É um pedido. E aí, claro, sem querer que haja uma explicação para esse sagrado, inefável, infinito de amor e potência que é Deus. Nessa busca, às vezes a gente sente que essa construção exige um encontro. Desertos são espaços em que aquilo que nós construímos como potência não serve. Se você estiver num deserto e for muito rico, o que pode mudar na sua vida no deserto? Tem caixa eletrônico? Se tiver, você sacar, você compra o que no deserto? Se você tiver amigos influentes no deserto, sozinho você no deserto, de que serve os amigos influentes? Se você tem um pós-doutorado em física quântica no deserto, de que vai servir no deserto? Isso. Quem vai com você para o deserto da vida? Eu cheguei à conclusão de que nem Deus entra no deserto com você. Sabe por quê? Porque Ele já está lá te esperando para te encontrar, desprovido de arrogância, de prepotência, de ego, de títulos, dos sintomas de um mundo doente. É como se fosse assim: filho, vem como você é, desnudo. Em 1970, nós não vamos cantar essa música, né? Mas a gente até pode depois botar essa música, tá? Porque agora eu lembrei dela. Em 1970, Gilberto Gil fez uma música para Roberto Carlos. Ele não gostou muito da letra, achou estranha, não quis gravar, e Gilberto Gil gravou. E é sobre esse encontro. Se eu quiser falar com Deus, tenho que estar a sós. Desatar os nós da gravata, do sapato, tira a fantasia, a pompa, a circunstância, a máscara, porque comigo é filho e pai, simples, como você nasceu. Esse encontro, esse lugar. Como enfrentar o medo do isolamento de terceiros quando se denuncia um abusador físico ou psicológico? Você sabe que isso infelizmente acontece, né? Muitas pessoas são vítimas de abuso na infância, elas evitam contar porque elas temem que a família inteira se distancie. Eu atendi pessoas que entenderam que, além desse abuso físico, teria esse abuso familiar, por não aceitar essa verdade, que é inconveniente para a família. Sabe quando assim, essa pessoa que você ama é uma pessoa que abusa, e ninguém quer ouvir isso. As pessoas estão tão preparadas para ouvir isso. E, às vezes, a pessoa tem que se distanciar da família, porque ela não vai compactuar com o abuso e a família não vai aceitar a verdade. A maior parte das pessoas não aceitam a verdade porque ela é dolorosa. Tem gente até que sabe. Nesse livro, As 5 Faces do Perdão, que algumas pessoas compraram, uma das histórias é sobre uma pessoa que foi abusada, uma paciente minha. Todas as histórias que eu conto são autorizadas pelos pacientes. Claro que eu mudo detalhes, gênero, tudo para falar dessas histórias. Eles ficam muito felizes quando escutam essas histórias, ajudando tantas outras vidas, né? E nesse livro, As 5 Faces do Perdão, eu pedi para essa paciente fazer cartas para as pessoas
Não para entregar para as pessoas, mas uma carta dela para as pessoas, para que ela fizesse. Uma carta para a mãe, que ela suspeitava que sabia e nada fez. Uma carta para a irmã, que ela suspeitava que era tão vítima quanto ela, mas nunca denunciou. Uma carta para o abusador. Ela não conseguiu fazer a carta para ela, porque geralmente a vítima de abuso também se culpa, ainda que não tenha nenhuma culpa. E a carta dela eu a fiz para ela, para que ela pudesse ler. Então, nós, muitas vezes, nesse processo, precisamos de um distanciamento. Tem coisas que vão se resolver muito depois, mas nós não precisamos mantermos-nos na vitimização com medo do isolamento. Eu não posso fazer isso. E é por isso que nós temos a família espiritual e a família consanguínea, que é quando muitas vezes eu amplio a minha perspectiva com outras pessoas para construir as pontes de relacionamento que eu não consegui na minha casa, mas que em algum outro momento eu terei condição de fazer isso. Por isso nós temos muitas passagens no teatro da existência, até que a peça seja perfeitamente encenada no amor. Gostaria de saber, diz a pessoa, como o Espiritismo explica o desencarne de crianças com doenças raras. Por que isso existe? Não existe explicações simplistas, nem aquela coisa que muitas vezes, porque foi alguém que sofreu, alguém que fez alguma coisa muito ruim. Todas essas explicações, elas são tão simplistas que elas desonram uma profundidade de respostas. A primeira coisa que nós temos que lembrar é o seguinte: não existe uma tragédia da morte para o plano de Deus. Sabe aquela música? São planos da mesma, mande notícias do lado de lá de quem fica. O trem da vinda é o mesmo trem da partida. No mundo, Deus só vê filhos indo e vindo, mergulhando na matéria e voltando. Nós é que lemos tragédia. Claro que há uma dor de quem ama um filho que perde esse filho momentaneamente, fisicamente, é uma dor que não é desconsiderada por Deus. Mas para cada indivíduo tem uma única motivação muito clara, muito particular para cada ser. Portanto, não é possível dizer assim, não, todas as crianças assim fizeram tal coisa, e por isso passam por isso, e os pais tal coisa, não, sabe? Porque existe um plano de misericórdia tão absoluto, né, na relação de Deus com a gente, que muitas vezes o que a gente apenas tem que entender é que, do mesmo jeito que nem sempre eu explico Deus, e nós nunca explicaremos Deus, eu nem sempre vou ter razões para explicar o que me acontece. Logo, o que me cabe é resignação. Resignação com uma concepção para nós que é muito mais bela e poética, que é que por maior que seja a dor da despedida temporária, ela será incomparável à alegria do reencontro eterno. Essa convicção, ela nos acalenta a alma na hora da saudade. Quando as alegrias da vida não são mais suficientes para acalmar o coração, o que fazer? Mas é sempre insuficiente. Sempre insuficiente. E o mundo é insuficiente para acalmar o coração. Só Deus preenche esse vazio. É insuficiente. É por isso que nós encontramos pessoas que, poxa, fulano era um sucesso, ganhava milhões, o mundo todo conhecido, bonito, rico, famoso, poderoso, se mata. Porque talvez chegue num ponto que não tem mais para onde ir, entendeu? Para a gente que está subindo, tentando pagar os boletos, acha que não, quando chegar lá, assim, precisa que vou bombar, está tudo resolvido. Aí tem gente que está lá e não tem mais para onde ir e não entendeu que não se trata de construção de um mundo material, mas de uma dimensão transcendente espiritual. O mundo nunca irá nos satisfazer, porque o preenchimento de um ser humano só se dá com Deus. A suficiência. Olha o que Jesus dizia assim: vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Só que não é um alívio gratuito, não, assim. Você quer ter paz? Você quer dormir bem? Você quer estar com o coração leve? Tá sem gastrite, sem úlcera, sem todas as mazelas que a gente tem? Vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Quem não levanta a mão? Eu vou, Jesus. Aí ele diz: aprendei de mim, que sou brando e pacífico.
Eu não posso ser uma pessoa irritadiça, violenta, magoada e querer ter paz de espírito. É impossível. Eu não posso ser alguém que humilha, que persegue, que fala mal, que fofoca, e querer ter paz de espírito. É impossível. Essa paz é dada àquele que se torna um ser de paz. Por isso que Francisco de Assis dizia: Senhor, então me fazer um instrumento da paz. E não é uma paz para mim, é uma paz de mim para o mundo. Entende? Não é um pedido egoísta. Faz eu sentir paz e o mundo que se exploda. Não, o mundo é dos outros filhos teus que são meus irmãos. Então, me fazeis ser em mim um instrumento da tua paz. O mundo nunca vai ser suficiente, jamais. Rossandro, temos aqui uma série de questões que são desse tema psicológico, e eu acredito que essa sua abordagem responde a muitas delas aqui. Por exemplo, quando a pessoa pergunta quando o medo e as angústias do mundo e situações da vida estão presentes em um nível quase que insuportável, como tirar da mente pensamentos insistentes, repetitivos, que nos levam à depressão? Deixa eu responder esses dois, porque senão fica muito... Esses dois aqui, deixa eu... Ó. O primeiro é quando fica insuportável. Sabe aquela pegadas na areia? Aquela poesia, né? Que você... Poxa, Jesus, eu estava ali e tal, eu olhei para o passado e toda vez que eu olhava eu tinha 2 passos. No momento mais tenebroso, mais difícil, só tinha os meus passos. Ele disse: não, foi aí que eu te carreguei. Inclusive, Ricardo canta essa poesia, tá, gente? Transformou numa melodia. Então, o que acontece? É que na hora que nada mais dá conta, é essa hora que a gente busca Deus. Só que quando você desenvolve intimidade com Deus, você descobre o seguinte: não busca Ele no fim, busca no começo. Não busca Ele depois que você buscou o plano de saúde, os amigos influentes, busca logo Ele. Não que você vai deixar de buscar as outras coisas que o mundo oferece, mas busca logo Ele. Porque quem nunca passou por um dia que disse assim: eu não consigo passar por isso? Quem? Está todo mundo aqui. Logo, outros dias aparentemente insuperáveis virão e iremos superar. E tem mais, gente. Às vezes você está mal, você dorme, amanhece melhor. Sabe por quê? Era só sono. É verdade. A gente se descuida tanto que não percebe que a gente esgota o corpo e que a infelicidade é só um corpo adoecido, um corpo pedindo: mim, descansa. Por isso que Renato Russo dizia: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E ele dizia depois: disciplina é liberdade. Algo que Emmanuel disse a Chico Xavier 3 vezes. Que tem gente que lê disciplina, mas é disciplina, né? Então é isso. Com relação aos pensamentos, gente, o segredo da psicologia, muito claro: pensamento é só pensamento. Já parou para pensar nisso? É só um pensamento. Uma vez chegou para mim uma jovem, e a mãe disse: eu preciso entrar com ela na sessão. Eu disse: não, mas a sessão é privada. Mas ela é uma menina, você é um homem. Mas eu sou um psicólogo. Se a senhora não confia em mim, eu vou lhe encaminhar para uma amiga minha médica, uma amiga minha psicóloga mulher. Não, mas disseram que você tem que ser com você, então a senhora vai ter que confiar. Ela tinha 14 anos, de uma religião extremamente difícil, mais assim, mais fechada. E ela estava com ideação suicida já tinha tentado. E ela chegou para mim e disse assim: eu vou para o inferno, então quero ir logo. E por que você vai para o inferno? Porque eu tenho um pensamento horrível sobre Deus. Então já sei que eu sou condenada por esse pensamento, então quero ir logo, cansei de esperar. Me conta que pensamento é esse? Não, porque se eu contar, você vai pensar, e se você pensar, vai para o inferno também. Eu vou com você. Tem certeza? Tenho, pode dizer, eu vou pensar também, a gente vai junto, se for essa a questão. Mas olha o que é só um pensamento para uma pessoa que tem uma visão muito restrita da divindade. Para ela, vocês vão achar ridículo quando eu contar, mas para ela era sentimento de morte, porque para ela era uma desonra à divindade, à majestade de Deus. O que é? Eu, toda vez que
pedem para eu orar para Deus, eu vejo ele fazendo cocô. Para a gente parece ridículo, mas para ela era um pensamento altamente desonroso do sagrado. Entende o que é um pensamento? Nesse momento, qualquer gesto do terapeuta mata o paciente. Se eu fizesse assim, eu estava dizendo, você vai para o inferno. Aí eu cheguei e fiz, eita, eu fiquei curioso agora. Ela, o que foi? Ele também peida? E ela riu. Quando ela riu, eu disse, sabe por que você riu? Porque isso é só um pensamento. Você é incapaz de atingir Deus com o seu pensamento. Às vezes a pessoa chega lá com depressão pós-parto. Eu tenho pensamento de matar meu filho. É só um pensamento. Você ama ele. Você resiste todo esse pensamento, cuida da mamãe, bota para dormir, toma banho, tal, daqui a pouco vai passar. Então muitas vezes você fica, sai pensamento, sai. Não. É só um pensamento, não tem poder de me definir. Quem aqui já não pensou em matar um colega de trabalho? Matou? Não, porque é só um pensamento. Então, para que dar ao pensamento a importância que ele não tem? É só pensamento, gente. Ah, me define? Não. Aí eu pensando um monte de coisa horrível. Não me define, porque eu não faço. Eu sou maior que isso. Entenda a força disso? Eu sou maior do que as ideias que passam na minha cabeça. Eu sou maior que os pensamentos disfuncionais que passam na minha cabeça. Eu sou maior que a dor que tem no meu passado, porque eu estou resistindo a tudo isso, porque eu sou muito forte. Inverta o jogo, em vez de se ver fraco porque pensa nisso. Veja a força que você tem, porque apesar disso, você está todo dia tentando. Você é um herói. Entenda isso. Veja a grandeza disso na sua vida. No embalo, como manter a fé, a paz, a união dentro das casas espíritas? Essa risada me diz muitas coisas. E me diz de uma coisa que eu quero falar para vocês agora. Vou abrir um parêntese aqui, bem grande agora. Estávamos há mais ou menos uns 3 meses atrás com os amigos, conversando sobre esses dramas todos que a gente, assim, gente, sabe o que a gente esqueceu? O óbvio. A gente está aqui discutindo política e se desunindo, o que é uma infantilidade, mas enfim, infantil, a gente ainda é muitas áreas da vida. A gente está discutindo sobre o presidente senta presidente, o não sei o quê e tal. A gente está deixando de frequentar as casas porque alguém votou diferente, a gente está deixando de... Olha que infantilidade. E o que a gente escuta em reunião mediúnica? Eu vou dizer para vocês. Você fala uma reunião mediúnica, aí os obsessores fazem o seguinte, ó, eu vou destruir vocês. Eu vou desunir vocês. Eu vou separar um a um. Eu vou afastar um por um. Nós somos o único grupo que recebe spoiler e cai. Eles dizem o que vão fazer, a gente escuta e cai. Eu fico abismado. Por quê? Porque a gente esquece do que Paulo já havia nos avisado. Essa luta não é contra sangue nem contra carne. É contra principados e potestades. Então, faço um desafio a você hoje aqui. E um convite amoroso e fraterno. Que você, a partir de hoje, se possível diariamente, faça preces pelo movimento espírita brasileiro. Que você coloque no seu evangelho no lar a casa que você frequenta. E faça preces pela casa que você frequenta. Que você volte a frequentar a casa que você frequentava. E se não gostar de mais ninguém, vá para outro canto. Faça um espiritur. E se não gostar de nenhum, abra o seu. Chama um monte de gente. É verdade.
Ah, é verdade. Chama um monte de amigos que estão assim perdidos. Gente, eu não gosto, não estou mais me dando lá no Ceará, não estou mais. Vamos criar um grupo, bora. Vamos. Aluga uma sala e vamos começar. Apenas não se afaste do trabalho no bem. Iremos ainda enfrentar momentos muito difíceis para você estar só. Mal começou o processo da transição. Não se afaste. Eu conversava com uma amiga minha em Brasília ontem, na federação, e ela me dizendo uma coisa linda. Ela disse assim: Rossandro, a gente fala de O com O é igual a TB. E o que é isso? Oportunidade mais orientação é igual a trabalho no bem. Eu preciso, na casa espírita, dar oportunidade a todo mundo. Aos jovens que se afastaram, porque não tem espaço. Tem que ter espaço para o jovem. Ah, quando ele errar, orientação. E se errar de novo? Orientação. E se errar de novo? Orientação. Porque a gente só erra uma vez? Não. Então nós precisamos voltar a frequentar as casas. Se você não gosta de uma casa, frequente outra casa. Se não gosta de nenhuma, funde uma casa com os amigos. Porque nós estamos aqui para servir. Emmanuel coloca lá na mensagem: é uma honra servir a Deus. É uma honra. Não abra mão da honra de servir a Deus, por causa de questiúnculas infantis. Nós não vamos frequentar uma instituição em que todo mundo pense como a gente, vote como a gente, goste do que a gente gosta. Quem foi que ganhou o jogo? Um empate vitorioso. Aí você é o campeão, né? É, campeão. Quem foi que perdeu? Um empate. Eu não vou repetir, não. Isso não. Disseram aqui o nome de uma boneca, que eu não vou falar. Tá porque, em consideração, a rapaziada que está aqui... Então, aqui alguém está torcendo por um time que ganhou, não é isso? E alguém está torcendo por um time que perdeu, não é isso? É, né? Ok. Ninguém é perfeito. E por causa de ter sido frequentar a casa espírita por causa disso? Não. As pessoas romperam com parentes por causa de política, deixaram de falar com o irmão, com o primo. Veja que infantilidade. Jesus dizia que a boca fala do que o coração está cheio, né? O feed do seu Instagram também fala do que o seu coração está cheio. Se nós dessemos a Jesus, nas redes sociais, o espaço que damos aos políticos, estaríamos num mundo de regeneração. Mas nós somos infantis, raivosos, conflituosos e, portanto, infelizes. Quando lembrarmos que a nossa bandeira não é nem direita, nem esquerda, nem centro, nem do meio, nem de cima, nem embaixo, mas Jesus de Nazaré, a vida muda. Nós gastamos muita energia defendendo homens falíveis e esquecemos de defender aquele que nunca nos traiu a confiança. Então volta para a tua casa espírita, deixa de ser criança. Somos trabalhadores da última hora. Estamos convidados por Jesus para apresentar essa doutrina consoladora para um mundo em crise e que quer desistir da vida. Não queira chegar do outro lado ouvindo: servo infiel, te dei um talento e você abdicou dele. Não queira escutar isso do outro lado da vida. Não queira. O que nós já sabemos é para mudar a nossa vida e da humanidade. Nós temos um compromisso. Nós já assumimos um compromisso, então assumamos esse compromisso. Voltemos às nossas casas espíritas. Comece, por favor, coloque na prece o movimento espírita. Coloque na prece a Federativa do Pernambuco. Coloque na prece o centro que você frequenta. Porque é um combate espiritual. Estão nos destruindo, nos desunindo, a gente caindo. Vamos reverter esse jogo. Porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Vamos lembrar disso. O que nos une é Jesus. O que nos une é Deus. O que nos une é a mensagem do amor e da fraternidade. O resto é passageiro e supérfluo. Certo? A saideira, isso. Obrigado. Eu vou juntar então duas questõezinhas aqui, Sandro. Uma pessoa perguntando sobre o pertencimento, falando sobre
para que você diga um pouquinho mais sobre a perda do pertencimento e o caminho do encontro consigo mesmo. E essa outra questão fala sobre como se identificar a auto-obsessão e o que fazer para sanar. Auto-obsessão, a maior parte de nós somos auto-obsessores de nós mesmos. No mundo de hoje, os obsessores estão quase que de férias, assim, porque às vezes a gente é muito mais competente do que eles. Tem até um quadro, vocês que já acompanharam o trabalho dos Amigos da Luz? Quem não acompanhou os amigos, conhece Amigos da Luz, quem não conhece Amigos da Luz? Amigos da Luz, vai lá no YouTube, coloca Amigos da Luz. É um grupo de stand-up de comédia espírita, incrível. Trabalho impressionante. E tem uma cena que é engraçada. O cara está lá, ai, eu não aguento esse obsessor, aí o obsessor do lado, para! O que é? Para de me culpar. Eu não aguento mais, você é muito mais competente do que eu tento te atrapalhar, eu não consigo, você é pior. Você termina conseguindo com mais ênfase. Faça uma prece. Deixa eu fazer minha parte do trabalho. Meu trabalho é tentar te destruir, você consegue antes de mim. Tem gente que tem problema, tem gente que pensa que tem problema. Tem gente que é o problema. Quando você identifica que você está repetindo processos, é sobre você. E não é sobre você culpar, se martirizar. Ah, não presta, eu sou um espírito evoluído. Não, é. Eu sou infantil. Eu estou repetindo. De novo. Uma amiga minha, Rossandro, tu conhece tanta gente assim nas empresas, arruma um emprego para mim, eu estou num lugar que estão me perseguindo tanto, o povo é tão ruim. Aí contou, chorou, pô, tá, beleza, consegui. 3 meses depois, ela, Rossandro, tá horrível lá na empresa, o povo é muito ruim, perseguidor, sei o que lá. Aí eu, tá. Aí arrumei outro emprego para ela. 3 meses depois, ela, Rossandro, tá muito ocupado. O que é, fulano? É que assim, tu conhece muita gente, eu sei que tu conhece muito empresário. Arruma outro emprego para mim. Não, fulano, pelo amor de Deus, ó, é tu. Eu sei que tem uns empregos que é complicado, assim. A maior parte de nós não faz o que gosta, faz o que precisa para sobreviver. Mas, pelo amor de Deus, todo canto, dá 3 meses, fica ruim. É sua incapacidade emocional de gerenciar suas emoções e do grupo. Então, assim, tem gente que realmente repete padrões. Não, eu tenho o dedo podre. Eu só arrumo um homem ruim, Rossandro. Se eu estiver em Copacabana, 2 milhões de seres humanos, o pior que tiver eu aponto e me apaixono. Quem nunca, né? Já ouviu uma história dessa? É o que é? É porque a pessoa... é modelo de intimidade. Se o modelo de intimidade lá infantil é disfuncional, e você... Opa, peraí, eu estou repetindo, nunca faz esse atrás do outro. Eu preciso me curar. Me curar, ficar só, aprender o que é ser amada, ser amado, ser respeitada, respeitado, e preferir só do que viver uma relação tóxica. Se trata muito mais de se amar do que de procurar alguém para amar você. Mas o povo é tão carente que prefere ser uma espécie de terreno baldio para o lixo afetivo dos outros do que ter a dignidade de viver na própria solidão. É duro o que eu estou dizendo? É duro. É para o bem de vocês? É para o bem de vocês. Entende? Então, aprende a viver na sua companhia. Se você acha que você não consegue ficar sozinho num sábado à noite, que é uma desgraça estar só no sábado à noite, como é que você quer me convencer de que é bom estar com você? Se você é incapaz de suportar a sua companhia e de ficar bem, não, estou bem. Vou ver uma série, vou ler um livro, vou ver uma palestra. Estou dizendo para todas as sextas-feiras ficar só? Não, mas se você não consegue ficar com você, é carente. Quando você é carente, você só pega pessoas carentes. Pessoas carentes junto com pessoas carentes, é um afogado tentando salvar o outro que está se afogando. Os dois afundam juntos, gente. Cuidado de você, né? Perda de pertencimento. Vamos lá. Crescer gera uma nova identidade que nem sempre é compatível com quem você está. E é uma dor na sua jornada de crescimento espiritual, emocional, intelectual e financeiro que muita gente vai ficar no caminho. Não é porque você se entregou, porque virou inimigo. Simplesmente que eu estou indo aqui. De repente eu quero ir para aqui, mas o grupo que eu estou quer ir para cá. Eu tenho que fazer uma decisão.
Tipo, foi muito bom até aqui. Construímos coisas incríveis juntos. Mas agora eu quero ir para esse lugar. E vocês insistem em ir para esse lugar. Talvez não dê para a gente ficar junto agora. Lá na frente, bifurca de novo, a gente se encontra. Claro que a gente não é madura assim, né? Para fazer esse papo assim, bem de novela Manuel Carlos, não é? Não, a gente briga. Ah, você nos traiu. Muita gente não volta para o álcool por causa do álcool. Volta porque perdeu os amigos de cachaça, gente. Porque perdeu o pertencimento. Fica no vácuo. Nem tenho novos amigos, nem os meus amigos antigos servem, porque se eu for lá sóbrio, eles não me suportam. E eu sóbrio não suporto eles. Não é assim? Então eu vou ter que entender que aquilo ali deu e eu tenho que ir para um outro patamar. Então qualquer tipo de crescimento vai gerar uma perda de pertencimento temporária e relativa, me indicando, vá para um novo lugar, encontre um novo grupo de pessoas. O que acontece quando a gente muda de visão de mundo? A gente vai andar com pessoas que mudam de visão de mundo. E uma coisa é, busque estar junto das pessoas que estão aonde você quer estar. Se você quer evoluir espiritualmente, você tem que andar junto de pessoas que você considera que são evoluídas espiritualmente. Se você quer perder peso, anda com quem come alface. Não é para quem vive na churrascaria. Se você quer aprender inglês, você vai andar com quem já sabe falar a língua. Se você quer evoluir espiritualmente, moralmente, você anda junto dos que estão melhores, para você se inspirar, porque nós somos influenciados pelo grupo, gente. Então, as pessoas que me cercam me influenciam. Como eu não sou espírito de luz, eu tenho que me cercar das pessoas melhores para que eu me influencie pelos bons. Entende essa dinâmica? Tem até uma passagem que Chico Xavier vai passando num bordel, aí vê uma filha de uma amiga entrando, aí ele, vou lá, irmão, disse, tu vai, eu não vou não. Como assim? Não, o ambiente aí é pesado demais, eu não vou não. É mano, eu não entro. Por que você vai? Entendeu? Elevar padrões de consciência exige estar junto de quem está elevando padrões de consciência. Se eu continuo junto das pessoas, tipo assim, ó, tipo você está junto de um grupo de pessoas que está com amargura. Tá? Reunião das pessoas que foram traídas. Grupos de apoio. Ah, ela me traiu, ele me traiu, todo mundo se apoiando. Qual é o lance? É se juntar para falar dos ex, das ex. Né? Tem gente que sofre uma traição e nunca mais vira gente porque a vida passa a ser a pessoa. Tem gente que não perdoa, não é porque não pode, é porque não sabe nem dizer quem é. Porque eu não sou João ou Maria, eu sou o ex da peste. Então a minha identidade não é minha identidade, eu sou o ex ou a ex da peste. Então sempre você começa com uma pessoa, esse mar está lindo hoje aqui em Boa Viagem, olha aqui, lua, essa lua é muito linda. Me lembro demais, há 15 anos atrás, eu aqui e aquela peste daquele mar. Faz 15 anos que separou. Mas o psiquismo é definido pela peste. Se eu tirar a peste, quem sou eu? Eu nem sei quem sou. Porque eu sou a ex, ou o ex da miséria do outro. Entende? Então, perdão significa dizer, e você é quem? Além da peste. Está pronto para ser você? Sem essa criatura, sem essa narrativa da vítima? Está pronto para... Tá bom, foi ruim, e depois a pessoa vai ter que arcar com as consequências. E você agora? Faz o que da vida? Vai morrer falando disso? Então tem que ter uma nova identidade. Aí, se você resolve, não, perdoei a peste. Quero mais nem falar da peste. O que é que vai acontecer no grupo? Você vai sair do grupo. Ah, não, aqui a gente é o grupo de falar das pestes. Você não serve mais para o grupo. Aí você, não, gente, vocês não vão me querer aqui, mas não. Ninguém diz isso para você assim, entendeu? Você vai sendo excluído. Se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha de forma honesta, num ambiente de pessoas desonestas, você é excluído. Você é sabotado, você é perseguido, você é motivo de piada. Se você for ético, mesma coisa. Porque quem cresce é excluído. Mas aí você tem que escolher. Ser aceito para nivelar por baixo ou ser excluído pela grandeza? Em busca de uma meta maior. Aí quando você para dessa dor, da exclusão, você encontra um monte de gente que está onde você quer estar. Aí você encontra um novo clube de pessoas que estão no outro patamar evolutivo. E segue o jogo. Vamos para a nossa última música agora? Simbora. Bom, esse processo
de crescimento, que, como vocês viram, não é fácil, mas que é venturoso, que nos transforma, que nos faz crescer, indica que estamos a caminho de um processo de desenvolvimento inacabado e que continua acontecendo hoje, amanhã e sempre. Tem dia que parece que dou 2 passos para trás, né? Quem nunca pensa isso assim? Poxa, eu dei uma recuada geral hoje. Aí você respira calma, entre idas e vindas. Eu dou 2 passos para trás, depois eu dou 3 passos para frente. Recuo, mas eu avanço, porque há uma meta. Paulo, aquele Saulo que encontra Jesus em Damasco, ele não se converte, se transforma em Paulo, que nós conhecemos, naquele dia. É toda uma jornada, até escrever segunda carta a Timóteo, a carta da despedida dele do mundo, antes de ser decapitado em Roma. E ainda assim ele se queixa. Timóteo, só está tu aqui, já fulano, cicrano, que é Paulo, né? Jesus, né? Ele se queixa. Jesus é, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Paulo Timóteo, só ficou você. Mas aí ele diz assim, tudo bem, mas eu cumpri a carreira, mantive a fé, a doutrinação, entende? Diz assim, eu fiz o meu melhor. Nesse processo contínuo, nós vamos entrando num processo de crescimento espiritual, emocional, intelectual, de sofisticação da alma, em busca da angelitude. Porque só tem um dogma que eu acho que o movimento espírita tem. É a da condenação. Nós somos condenados ao amor, à paz e à luz de Deus. O máximo que a gente pode fazer é atrasar. Mas esse encontro é inevitável. Porque um dia todos nós seremos anjos.